vamos à palavra do Senhor, vamos ao texto do Senhor em Oséias capítulo 2, versos 14 a 23. Sim, diz a palavra do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, não mais me chamará de meu Baal. Removerei da sua boca o nome dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruamá, e para Lo-ammi direi, você é meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Deus Santo e Bendito, colocamos diante do Senhor a tua igreja nesta hora, Senhor Deus. A minha vida, a vida de todos aqueles que nos assistem neste momento, Senhor. E pedimos que nós sejamos edificados, ó Deus, pela leitura, pela meditação na tua santa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós e nos capacite a entendê-la e nos capacite a vivê-la. E que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, nos guardando e nos protegendo, nos faça perfeitos adoradores do Senhor. Ó Deus Santo e Bendito, quanto a mim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor meu, Rei meu, rocha minha. Aleluia, que maravilha esse texto. Que maravilha a palavra do Senhor e como são belas as promessas que ela nos traz. Uma das coisas mais interessantes que nós vivemos nos nossos dias diz respeito a como as novas gerações estão sendo criadas, como novos seres humanos estão sendo formados. Nós temos cada dia mais tecnologia, cada dia condições de vivermos vidas melhores, mas me parece às vezes que a cada dia que passa nós produzimos seres humanos piores, seres humanos mais fracos. Quando nós pensamos nisso, a gente olha para a criação de filhos e nós vemos grandes best-sellers nas livrarias, como por exemplo o livro do professor Isami Tiba, Quem Ama Educa. E nós vemos os pais tentando fazer com que os seus filhos possam transformar-se em pessoas de bem, mas muitas vezes a gente esquece de um pequeno detalhe, de disciplinar, de colocar limites aos nossos filhos. Talvez porque nós venhamos de uma geração muito reprimida, nós venhamos de uma geração onde quase nada era permitido e tudo era proibido. Muitas vezes nós
somos tentados a dar liberdades excessivas aos nossos filhos e reter deles a disciplina, a vara e muitas vezes até mesmo o castigo. E assim nós acabamos vivendo o contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz, que Deus nos ama e por isso Ele nos disciplina. Deus nos trata como filhos, diz Hebreus. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se nós estivermos sem correção, então seremos bastardos e não filhos. E nós estamos, meu querido, minha querida, vivendo um tempo de disciplina do Senhor sobre nós, sobre a igreja e sobre toda a humanidade. Mas ao contrário daquilo que muitos possam estar pensando, daquilo que muitos possam estar imaginando, sentindo, esse tempo de disciplina é um tempo de renovo, é um tempo de restauração, é um tempo em que Deus manifesta o seu amor sobre a humanidade, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. Ao pensarmos sobre isso tudo, nós devemos olhar para Deus e para o tempo que nós estamos vivendo como uma oportunidade inigualável na história da humanidade, de mudarmos os rumos, de olharmos para aquilo que nós estamos deixando para as futuras gerações. Há um príncipe saudita que disse uma coisa na internet muito interessante. Ele é bastante fatalista nas suas declarações. Ele diz que ele possui grande fortuna, ele usufrui de muitos bens, porque o seu pai e o seu avô foram pessoas que passaram por muitas provações e privações. E então hoje ele tem condições de andar de carro de luxo, de usufruir de grandes riquezas que a sua fortuna lhe oferece. Mas que ele tem dúvidas quanto à geração dos seus netos e bisnetos, porque ele diz que boas condições, porque ele diz que tempos tranquilos produzem pessoas fracas. Pensando nisso, esses tempos difíceis pelos quais estamos passando são oportunidade de nos fortalecermos e fortalecermos no Senhor, nosso Deus. Quando nós olhamos para os versículos que nós acabamos de ler e que fazem parte do livro do profeta Oséias, nós percebemos que Deus fala ao seu povo e ele acusa o povo dele de estar vivendo aquilo que ele chama de idolatria. O capítulo 2 do livro de Oséias começa com o profeta denunciando a infidelidade de Israel. Diz ele que Israel havia adulterado e se prostituído com outros deuses. E é bastante interessante quando nós olhamos para essas palavras e vemos que esses atos de infidelidade, relatados num livro escrito há mais de 2000 anos, denunciam muitas das realidades que nós vivemos hoje, que nós vivemos nos nossos dias. Veja o versículo de número 5. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu azeite, e as minhas bebidas. Perceba, meu querido, minha querida, que Israel, a noiva do Senhor, a amada do Senhor, buscava nos seus amantes e não no Senhor pão e água, sinônimos de alimentos, lã e linho,
vestimentas, proteção, azeite, cura, e as minhas bebidas, o prazer dela. Nada disso estava no Senhor. No versículo 8, Deus diz que Israel não reconhece todo o bem que ele faz. Conforme nós podemos perceber pela palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versos 16 a 18, nós vemos que todo o bem procede de Deus. Aqui, o profeta diz, ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata, o ouro, e que eles usaram para Baal. Quando nós olhamos para a história da humanidade antes dessa pandemia, a humanidade de forma geral estava numa busca desenfreada por riquezas, por prazeres, por prosperidade, buscando a sua segurança em Baal, o Deus da prosperidade e da fertilidade. A busca por riquezas em Mamon, a palavra hebraica Mamon significa riquezas e é muitas vezes usada para definir que as riquezas tornam-se Deus na vida das pessoas. A busca da saúde em Esculápio, que é o deus grego da medicina, da cura. As pessoas estavam com os valores absolutamente invertidos e muitas vezes esses valores contaminaram toda a humanidade e até mesmo a igreja. Dentro da comunidade daqueles que se dizem filhos de Deus, por vezes nós encontramos adoradores de riquezas, pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Adoradores de prazeres disfarçados de filhos de Deus. Assim, meus queridos, quando nós lemos esse capítulo, nós vemos que Deus não se agrada disso. De maneira que nós chegamos ao verso 13 desse capítulo 2 do livro do profeta Oséias. E nós pensamos que a atitude de Deus para com seu povo será uma atitude dura. E realmente essa atitude será dura. Mas não será desprovida de amor e misericórdia, como às vezes a gente pode pensar no versículo de número 13. Veja, o versículo 13 diz: eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás de amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Que plano trágico. Israel se tornou um filho indisciplinado. Israel se tornou uma esposa infiel. Israel se tornou um povo avesso a Deus. Muitas vezes essa foi a minha história, foi a sua história. Talvez essa seja a história da humanidade, de forma geral, presente antes desta pandemia. E então o Senhor, na sua grandeza, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele chama a humanidade para a repreensão. Quem ama, educa. Quem ama, coloca limites. Quem ama, repreende. E quando nós olhamos para esse versículo 13, nós pensamos que a repreensão será dura, desprovida de amor. No entanto, o texto que nós lemos, versículos 14 em diante, nós percebemos a grande bondade e a misericórdia de Deus. Vamos voltar ao primeiro versículo que nós lemos. Versículos 14 e 15. Eles mostram que mesmo quando Deus disciplina, Ele faz isso amorosamente, visando, sobretudo, a nossa restauração. Neste dia de pandemias, muitas pessoas estão se sentindo desanimadas, estão sentindo o peso da disciplina de Deus. Nós verdadeiramente fomos levados ao deserto, levados ao isolamento. E muitas de nossas liberdades foram tiradas. E nós estamos hoje no cantinho da disciplina. Mas este tempo, nós temos a oportunidade
de ouvir a voz do nosso Deus nos dizendo: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Observe que o verso 14 começa com portanto. Essa conjunção, quando ela é utilizada no início de uma frase, ela nos remete imediatamente às frases ou ideias anteriores como causa daquilo que virá a seguir. A infidelidade de Israel, a ingratidão de Israel e a decisão de Yahvé de disciplinar o seu povo são as motivações das ações que são descritas depois da palavra. Portanto, e os verbos no tempo futuro indicam as ações que serão tomadas por Deus como resposta à infidelidade de seu povo, em resposta à infidelidade da humanidade, em resposta, em última instância, à minha, à sua infidelidade e ingratidão para com ele. Olhe bem, os verbos utilizados no versículo de número 14, os primeiros verbos são atrair e levar. Somos atraídos e levados por Deus ao deserto. É a mão de Deus que nos conduz amorosamente em disciplina. Veja, eu atrairei. Não diz que eu jogarei no deserto, eu arremessarei no deserto. Mas ele vai nos atrair. E assim Deus nos chama carinhosamente e nos leva para o tempo de deserto. Para quê? Para que ele possa falar ao nosso coração. O verso continua dizendo, ali, verso 15, eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. A palavra do Senhor nos fala que ele vai transformar o lugar de problemas, que é o vale de Acor, um vale que ficava perto de Jericó. Esse vale é famoso porque foi ali que Acã cresceu os olhos nos bens e nos despojos que Deus tinha dito para não cobiçar, não pegar, e encheu a sua tenda deles. E depois todos nós sabemos o que aconteceu, né? Ele foi engolido com toda a sua família como resposta da ira divina. Um lugar de problemas será o quê? Uma porta de esperança. Esse é o objetivo do Senhor quando ele nos atrai, ele nos chama e ele nos leva ao deserto. É falar ao nosso coração, é devolver as nossas vinhas, ou seja, a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa prosperidade. É transformar aquilo que era problema em fonte de esperança. E como resposta às ações de Deus para conosco nesse tempo de disciplina, nós seremos restaurados à comunhão com Deus. Seremos levados de volta à verdadeira adoração. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Aleluia! Com base nessas verdades de que nós somos levados pelo Senhor, atraídos pelo Senhor para o deserto, para o tempo da disciplina, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor restaure as nossas vinhas, para que o Senhor nos dê nova esperança. Eu quero falar com você, meu querido, que o deserto é tempo de restauração. Este é o tema da nossa meditação de hoje. Somos restaurados no deserto. Deus nos restaura no deserto e na disciplina. E tudo isso por causa do contínuo compromisso de sua graça. Em todo tempo, apesar de nós sermos filhos
indisciplinados, ingratos, apesar de nós sermos uma noiva infiel, muitas vezes, uma igreja infiel, Deus, por causa da sua soberana graça, Ele nos chama para a restauração. As ações de Deus no deserto em prol da sua noiva, elas são introduzidas pelas expressões naquele dia. Ou seja, quando você estiver no deserto, vai acontecer uma série de coisas. E é tão maravilhoso que nós vemos que essa profecia aqui do profeta Oséias é mais uma vez aquelas profecias de múltiplo cumprimento. Aquelas profecias chamadas de parentéticas, né? Ela se cumpre aqui primeiro entre parênteses, depois ela se cumpre aqui entre colchetes, depois ela se cumpre entre chaves, lembrando da nossa comparação com a matemática, com as expressões aritméticas, e elas se cumprem finalmente no resultado final, no desfecho da história da humanidade. Então nós temos a oportunidade de ver estas palavras do Senhor sendo cumpridas por diversas vezes ao longo do tempo e da história sobre o povo de Israel, sobre a sua igreja e também sobre a minha e a sua vida. Vejamos o que o Senhor quer falar ao nosso coração essa noite. Vejamos quais são as promessas de restauração do Senhor para nós nessa noite. A primeira promessa, a primeira coisa que o Senhor nos fala, está nos versículos 16 e 17. E é a partir desta promessa que as outras promessas se cumprem. O primeiro ponto, a primeira promessa é: Deus vai restaurar a adoração verdadeira. No tempo de deserto, o Senhor nos chama para restaurar a adoração verdadeira. No tempo da disciplina, Deus nos chama para restaurar a comunhão com Ele. Veja o que diz os versículos 16 e 17. Preste atenção nessas palavras. Naquele dia, ou seja, naquele tempo de deserto, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Que versos maravilhosos para o nosso coração, meu querido, minha querida. Aleluia, glória a Deus. Yahvé, o Senhor, veja que o nome aí naquele dia diz o Senhor, Senhor com todas as letras maiúsculas. Você pode escolher Yahvé, Jeová, eu sou. Diz o Senhor, o grande Criador do universo. Naqueles dias, Ele vai restaurar, primeiramente, o nosso relacionamento pessoal para com Ele. A adoração verdadeira. Veja como isso está descrito neste versículo. Pois diz a palavra do Senhor, naquele dia ela me chamará de meu marido. Um contraponto com o versículo de número 2, quando Yahvé diz que acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Nós vamos ao texto original, quando nós vamos ao hebraico, nós percebemos a grandeza daquilo que Deus está falando. As palavras hebraicas utilizadas aqui, a palavra marido, é a palavra hebraica ish, e a palavra para mulher é a palavra hebraica isha. Primordialmente, em primeira instância, essa palavra
onde por homem e mulher. Esse é o significado primário dela. Então, no capítulo 2, lá no verso 2, quando ele diz, eu não sou o seu Ishi e ela não é minha Ishá, Deus está dizendo, eu não sou o seu homem e ela não é a minha mulher. Ao longo da Escritura, em diversos lugares, Deus usa a figura do casamento para ilustrar o seu relacionamento com o seu povo, o relacionamento com a sua igreja. E aqui no capítulo 2 de Oséias é mais um desses lugares. Que maravilha percebermos aqui que Deus está dizendo que no deserto nós vamos chamar ao Senhor de meu marido e não de meu Baal. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui nessas referências ao Antigo Testamento que nesses locais Deus, para que nós possamos entender o que ele está dizendo, embora Deus seja infinito, imensurável, incompreensível pela sua grandeza, pela sua onipotência, onisciência, onipresença, ele faz aquilo que Calvino chama de princípio da acomodação. Ele utiliza uma figura de linguagem para que nós possamos compreender aquilo que ele está dizendo. Agora, o nosso relacionamento será restaurado como um relacionamento amoroso entre Deus e nós, entre Deus e a sua igreja. Veja o contraste que ele faz para ficar mais claro ainda o que ele está dizendo na segunda parte do versículo. Ele diz, e não me chamará mais de meu Baal. A palavra hebraica Baal significa primariamente Senhor, ou ainda um possuidor. Dessa maneira, um homem poderia ser o Baal de uma mulher, ou seja, ele poderia ser o marido que tinha a posse, o marido que tinha a propriedade, o senhorio de uma mulher, mas que não lhe dedicava amor. Em Oséias capítulo 2, Deus diz, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não meu Baal. Primeiramente, essa palavra não lembra do Deus cananeu, mas de um conceito de matrimônio que é repudiado pelas Escrituras. A mulher, ela não é uma extensão dos pertences do homem. Ela não é posse do homem, não é propriedade do homem, mas é uma auxiliadora idônea. Assim são chamados homem e mulher, numa condição de igualdade, para viverem diante do Senhor, não numa relação de posse e possuidor, de dono e objeto, mas numa relação de amor. Naquele dia, Israel não olhará para seu Deus como se fosse escrava dele. Mas naquele dia, ela desfrutará com Deus da condição de uma companheira, amiga e leal. Essa metáfora que o Senhor usa, essa figura de linguagem de restauração da comunhão com Ele, é maravilhosa. Somos chamados a viver um relacionamento de amor para com Deus. Mas a palavra Baal também se refere ao principal deus masculino dos cananeus, o deus da fertilidade. Baal era companheiro, era marido, era casado com Acera, que é chamada nas escrituras de o poste ídolo. E os cultos dos dois eram cultos de promiscuidade, de sacrifícios
de crianças, cultos pagãos de tremenda crueldade. Nesse maravilhoso jogo de palavras que o Senhor faz, além de nos restaurar para um relacionamento de amor com Ele, Deus também vai remover da nossa boca, da nossa mente, do nosso coração, os falsos deuses, os falsos ídolos. Veja o que o Senhor nos diz no versículo de número 17. Removerei da sua boca o nome dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Baalins, meu querido, minha querida, é o plural de Baal. Os senhores, os ídolos, os falsos deuses serão removidos da nossa boca e também da nossa memória. A restauração da comunhão e adoração verdadeiras produzirá em nós o verdadeiro amor para com Deus, que pode ser traduzido nas palavras encontradas por 3 vezes no Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou do meu Deus e o meu Deus é meu. Que coisa impressionante nós encontramos na Escritura Sagrada. Que convite maravilhoso. O tempo de deserto, meu querido, na disciplina do deserto, nós somos chamados a uma restauração da comunhão, da amizade, do amor entre nós e Deus. A pergunta é, como isso é possível? E a resposta é, em Jesus Cristo, esta restauração se torna possível. Os nossos pecados, as nossas ofensas para com Deus são todas removidas. Lembremos do que o profeta Isaías nos diz, o castigo que nos traz a paz pesou sobre os seus ombros. Então, em Cristo Jesus, essa promessa de restauração da comunhão, ela foi plenamente cumprida. É em Cristo que nós somos restaurados ao amor de Deus, é em Cristo que nós somos chamados à santidade e a remover de nossa boca, de nossa mente, os falsos deuses, os ídolos, e somos chamados à segunda ação de Deus nesse texto. Deus vai restaurar. Ou melhor, ele até já restaurou a sua aliança de amor. A promessa foi feita, mas a promessa já foi cumprida. Vamos ver o que os versículos 18 a 20 nos dizem. Naquele dia farei a favor dela, minha noiva, minha igreja, meu povo, uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Aleluia. Verso 19, farei de você, minha igreja, de você, minha noiva, minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade. E você conhecerá o Senhor. Glória a Deus. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele no Éden. E estabeleceu com os nossos primeiros pais uma aliança, um pacto de obediência. Entretanto, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, violaram esta aliança com o Senhor, quebraram o pacto. E desta maneira o pecado e a morte se tornaram parte da nossa vida. A terra, então, começou a produzir ervas daninhas,
cardos e abrolhos. Os animais tornaram-se selvagens e tornaram-se, portanto, uma ameaça aos seres humanos. Desde então, as guerras, os homicídios, a violência e toda sorte de males se abateram sobre a humanidade caída. Entretanto, Deus, por amor à humanidade e à criação, promete a restauração completa com base nos termos da aliança feita com os nossos pais. Deus é fiel à sua aliança. Ali no Éden nós já temos o primeiro registro do Evangelho. Gênesis 3,15. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente da mulher vai restaurar a comunhão. Cristo veio para cumprir essa aliança e para vencer onde nossos pais Adão e Eva caíram. É por meio de Jesus Cristo que ele restaura o nosso relacionamento. É por meio de Jesus Cristo que a amizade entre Deus e os homens é restaurada. Naquele dia, diz o versículo 18, farei a favor dela. No deserto da disciplina, meus queridos, nós somos lembrados de que Deus age em nosso favor. Quando nos colocamos debaixo de aliança com Ele, o Criador nos traz a paz, nos traz a tranquilidade, nos traz a segurança mencionadas no versículo 18. Os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam não mais constituirão perigo para nós. A paz que tira o arco, a espada e a guerra e faz com que nós repousemos em seguranças é derramada sobre a nossa vida. Nós devemos lembrar de quantas vezes o Senhor nos preservou. Quantas vezes o Senhor me guardou, te guardou, guardou a nossa família, guardou os nossos filhos. Quantas vezes Deus cumpriu essa promessa e mesmo em meio a tantos problemas e tantas adversidades, a minha vida, a sua vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos queridos foi preservada. Deus agindo em nosso favor. Os versículos 19 e 20 nos lembram que esta aliança feita por meio de Jesus Cristo é uma aliança permanente, é uma aliança perene, é uma aliança eterna, é uma aliança que não pode ser quebrada. Veja o que o verso 19 me diz para mim, para você, meu querido, minha querida. Farei de você a minha esposa para sempre. Para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. A promessa é para sempre. As palavras justiça, juízo, bondade, misericórdia nesses versículos remetem diretamente à obra redentora de Jesus Cristo. A figura usada nesses versículos é a figura de um casamento judaico. No tempo de Oséias, no tempo de Cristo, o casamento ele era marcado por uma série de eventos. O primeiro evento era um compromisso, uma aliança feita entre as famílias. O segundo evento do casamento era o pagamento do dote. O noivo pagava o resgate da noiva à família dela. E a partir desse momento o casamento já era considerado consumado e indissolúvel. A moça já era esposa do rapaz, ainda que não tivessem sido realizadas as etapas, as cerimônias restantes do casamento. Observando os costumes, analisando os costumes,
nós percebemos que era esse o ponto em que se encontrava o casamento, o relacionamento de José e Maria quando ela recebeu a visita do anjo. Pois ela diz, como eu vou ficar grávida se eu não conheço homem? E José, não tendo consumado a relação com ela, decidiu rejeitá-la secretamente, até que o anjo lhe apareceu em visão e disse, não, José, o que acontece com Maria é obra do Espírito Santo. A terceira etapa do casamento era quando o noivo e a sua comitiva se dirigiam à casa da noiva para buscá-la para as bodas. Muitas vezes isso acontecia tempos depois do pagamento do dote, porque o noivo agora precisava construir a sua casa, ele precisava preparar o ambiente para receber a sua esposa, precisava então construir as bases para o seu casamento. E a quarta fase, as bodas em si, que era a grande festa nupcial. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a parábola das virgens prudentes e as virgens tolas, elas mostram exatamente o terceiro evento desta série. Elas estavam na casa da noiva, esperando o noivo vir buscar a noiva para as bodas. E quando nós olhamos para a história da redenção, né, quero lembrar para você que nós compreendemos a história da humanidade de forma diferente que aquela história ensinada nas faculdades. Nós compreendemos que os períodos da história da humanidade são apenas 4. Criação, queda, redenção e consumação. Então, quando nós olhamos para o período que nós nos encontramos na história da humanidade, nós nos encontramos no período da redenção. E olhando para essa história na perspectiva bíblica, nós percebemos que o acordo nupcial entre Cristo e a sua noiva foi selado na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A isso a teologia chama de pacto da redenção. Embora não seja consenso entre os teólogos, há claras evidências disso, pois a palavra do Senhor diz que o Cordeiro Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Que nós fomos chamados e destinados para Cristo antes da fundação do mundo. Então, isso nos mostra que o acordo nupcial, que o acordo de casamento de Cristo com a sua igreja, de Deus com o seu povo, foi selado na eternidade. E aí, na plenitude dos tempos, conforme a palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo veio e pagou o dote da sua noiva na cruz do Calvário. Aleluia! É por isso que nós olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 5, e lemos com alegria, olhando para Jesus Cristo, e vemos que ali está escrito, digno és de tomar o livro da história e lhe desatar o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo, tribo, nação, e os constituísse para Deus reino e sacerdócio. O noivo já veio, o noivo já pagou o dote. Agora nós estamos como aquelas virgens da parábola, aguardando ansiosamente a chegada do noivo com o seu cortejo, do noivo com a sua comitiva para resgatar a sua igreja, para levar a sua noiva para as bodas, conforme nós vemos descrito no livro do Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 5. Benditos os convidados para as bodas do Cordeiro. E esse capítulo 9 descreve uma das cenas preferidas minhas e que relatam como é a imagem que eu tenho de Jesus Cristo hoje.
Com certeza você que me conhece há mais tempo já me ouviu falando disso, né? Muitas vezes quando nós olhamos para Jesus, nós fazemos uma imagem dele, nós pensamos em Jesus de alguma forma. Algumas pessoas pensam em Jesus Cristo como um jovem barbudo, de olhos azuis, a imagem feita dele pelos pintores na época da Idade Média e tudo, que adequaram ele aos traços europeus, né? Outros olham para Jesus e enxergam alguém com semblante descaído, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, com marcas no seu rosto e suas mãos ensanguentadas. Outros ainda olham para Jesus e o enxergam pregado numa cruz, a imagem do crucificado. Pois eu, meu querido, quando olho para Jesus, eu vejo a cena descrita no capítulo 19, aquele cavaleiro com o manto tinto de sangue, montado no cavalo branco, com os nomes escritos na coxa, fiel e verdadeiro, e que vem resgatar a sua igreja, acompanhada da sua comitiva, acompanhada dos seus exércitos que o seguem nos cavalos. Aleluia! Esta promessa é para sempre, meu querido. E nós aguardamos ansiosamente que ela se cumpra. Quando nós estamos aliançados com Cristo, nós olhamos para o futuro, vemos essa cena, mas nós olhamos para o presente e vemos que diariamente o noivo, o Senhor Jesus, cuida de nós. Somos alcançados em meio às tribulações e adversidades por essa paz prometida. O arco, a flecha, a guerra, ela se dissipa ao nosso redor, enquanto Cristo guarda os nossos corações com a paz que ultrapassa todo o entendimento. Somos livres dos perigos representados pelos animais selvagens, somos livres de tantas tribulações, de tantas angústias, enquanto aguardamos a vinda do noivo. Essa promessa se cumpre na minha vida, na sua vida, no dia de hoje. E somos invadidos por uma paz e uma coragem que nos faz nem mesmo temer mais a morte. Sabe por quê? Porque nós sabemos que naquele dia em que nós partirmos desse mundo, nós passaremos da vida para a vida eterna. Aleluia. Temos segurança de quem somos. Somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que fez aliança em Jesus para conosco. Temos consciência do propósito da nossa existência. Nós existimos para adorar, para glorificar a Deus e assim ter alegria nele para sempre. Então nós podemos aqui, nesta vida, experimentar a graça, a proteção, o livramento, a libertação, a cura que vem de Jesus Cristo, o noivo amado que derrama sobre nós as bênçãos de Deus. Mas os versículos finais que nós lemos, eles nos falam de quando essa promessa será cumprida em plenitude. Terceiro ponto, Deus vai restaurar a plena vida, a plena comunhão com Ele. Veja o que a palavra do Senhor nos diz, verso 21 a 23. Naquele dia, mais uma vez a expressão naquele dia introduz a promessa. Eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e esses responderão a Jezreel.
Semearei para mim mesmo na terra, Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruhamá, e Lo-Ammi direi, você é meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. A parte final expressa nesses versículos nos apontam para a plenitude de todas as coisas, para o desfecho da história, para a consumação. Quando Cristo, tendo voltado para resgatar a sua noiva, nos levará para viver em novos céus e nova terra. Nos levará para aquele lugar onde não haverá mais choro, mas pelo contrário, o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Para aquele lugar descrito pelo profeta Isaías, onde a criança brinca à porta da toca do basilisco, ou seja, ela brinca na porta da serpente venenosa, da toca da serpente venenosa. A paz reina soberana. O boi e o leão pastam juntos, diz o profeta Isaías. É para esses tempos de novos céus e nova terra que os versículos finais nos apontam. Quando nós olhamos, meu querido, minha querida, para essas maravilhosas promessas, nós somos animados, porque Deus nos trouxe ao deserto para falar ao nosso coração. Deus nos trouxe ao deserto para nos restaurar na sua bondade e na sua misericórdia. Essa restauração passa por todos esses passos que nós já descrevemos anteriormente. Uma restauração à verdadeira adoração, à comunhão e o amor para com Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Uma restauração que tem como base a sua eterna aliança firmada e cumprida em Cristo. E uma restauração que nos aponta para a eternidade, para a vida eterna. Portanto, meu querido, minha querida, eu e você devemos enxergar nesse deserto que passamos, nesse tempo de pandemia, um tempo de voltarmos para Deus, o tempo de deserto e de disciplina. São tempos de atitudes amorosas de nosso Pai Celestial para conosco. Como aquele pai que corrige o filho. Como aquele pai que disciplina o filho. E que muitas vezes usa de recursos que hoje em dia as pessoas dizem não pode fazer isso, não pode dar palmada, não pode. Olha, é melhor uma palmada com amor que nos faz entender e enxergar as verdades da vida do que sermos deixados soltos ao bel prazer das nossas vaidades, da nossa arrogância, das interioridade do nosso egoísmo, de tudo aquilo que nós sabemos que o ser humano é capaz, quando não se colocam limites, quando não se colocam freios. Quando nós não temos freios, somos verdadeiramente como caminhões desgovernados na descida. Nada pode nos parar. Nós vamos fatalmente nos estraçalhar lá embaixo. Mas Deus, nesse tempo que se chama hoje, por meio dessa disciplina que Ele tem exercido sobre a humanidade nesse tempo de Covid-19, Ele nos chama a restauração. Ele nos chama ao retorno. Ele nos chama de volta para si. Esse retorno, essa restauração,
só pode ser feita por meio de Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós vamos ao Pai por meio de Jesus Cristo, nós já desfrutamos, ainda que não em plenitude, de todos os benefícios e das bênçãos derramadas por Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E nós aguardamos ansiosamente por aquele tempo em que estas promessas se cumprirão em plenitude. Então, meu querido e minha querida, eu quero, encerrando, já caminhando para o final, perguntar para você: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Cristo? É tempo de, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, é tempo de começar. E a hora se chama agora. E o momento é exatamente este que eu e você estamos vivendo. Fale com Jesus. Convide a Ele para relacionar-se contigo. Perceba que esse tempo de deserto o Senhor está nos atraindo para si. Se você, às vezes, exatamente como eu já fui, como muitos já foram, a noiva descrita aqui no livro de Oséias, se você é aquele que começou um relacionamento com o Senhor e depois o abandonou, e depois se desviou, e depois se prostituiu com outros deuses, que foi aquilo que, às vezes, no jargão evangélico é tido como um desviado. Eu não gosto dessa palavra, não, de jeito nenhum. Mas se a sua comunhão com Deus e com Jesus não está perfeita, é tempo de voltar. Ele te convida amorosamente no dia de hoje. Volta! Volta! Eu estou falando ao seu coração. Eu quero restaurar a comunhão. Eu quero restaurar as minhas. Eu quero restaurar a alegria. Eu quero restaurar o prazer. E eu quero que você me conheça, diz a palavra do Senhor. Aceite o convite generoso do Senhor. Fale com Ele e diga: eis-me aqui, estou de volta. Faça como o filho pródigo, caia em si e retorne para a casa do Pai. Deus promete proteção, livramento. Desfrute dessa proteção, desse livramento. Se aproprie dela. Como? Através da oração, através de um relacionamento pessoal com Ele, através dos meios de graça. Busque a Deus. É tempo de deserto. E deserto é tempo de restauração. Aleluia. Glória a Deus.